Fala galera, beleza? Enfermeiro Jonathan aqui, professor. Hoje eu vou começar aqui uma série de videoaulas aqui para os meus alunos do Senac e vou deixar registrado aqui no canal do YouTube. Então essa aula aí é para os meus alunos do curso de Urgência e Emergência, da disciplina, né, de Urgência e Emergência do curso de Enfermagem do Senac, tá? Então é para vocês assistirem essa videoaula, depois ao final dela tem um exercício aí para vocês estarem postando lá no Microsoft Teams que vocês têm acesso agora, tá? Então vamos lá galera, vou começar aqui o vídeo para vocês, beleza? Já que esse vídeo vai ficar aqui no canal do YouTube, se vocês gostarem, se inscrevam aí no canal, curte aí o vídeo, que isso é bem bacana, me ajuda a ter mais engajamento e continuar postando vídeos aqui no YouTube, tá? Então eu agradeço vocês aí se vocês fizerem, tá bom, gente? Se vocês tiverem dúvidas, coloquem nos comentários aqui, e se não, também o nosso canal, na verdade, é o canal lá do Microsoft Teams, tá? Não me mandem pelo WhatsApp, porque eu não consigo ficar acompanhando o WhatsApp o tempo inteiro, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos para a aula. Então aqui, ó, galera, começando então a aula, essa aula aqui é uma introdução então à parte de anatomia e fisiologia cardíaca, porque logo adiante nós vamos começar a parte de emergências cardiológicas e eu preciso que vocês compreendam essa parte de anatomia e fisiologia cardíaca, tá? Então vamos começando aqui com o principal órgão da anatomia cardíaca, que é o coração, é óbvio, né? Ele é um órgão muscular oco, né, que funciona como uma bomba contrátil propulsora. O que significa isso, né? Ele é conhecido como a bomba cardíaca, né? E ela se contrai e propulsiona o que? Sangue, né? Por isso ela é chamada dessa forma. Composto então por um tecido muscular cardíaco chamado tecido estriado, músculo estriado cardíaco, tá? Que tem o nome carinhoso de miocárdio, tá? Numa pessoa adulta, ele tem aproximadamente o tamanho de um punho fechado. Aqui, ó, fechem o punho de vocês e vocês têm o tamanho do coração de vocês. Aproximadamente, né? Pesa em torno de 400 gramas no adulto. Tem 12 centímetros de comprimento, 9 centímetros de largura e 6 centímetros de espessura. É o órgão central da circulação, é um músculo oco cuja função é recolher o sangue proveniente das veias e lançá-lo nas artérias. A parte muscular do coração se chama miocárdio, que é composta por um tecido muscular estriado, tá? As cavidades internas são protegidas por uma membrana delgada e existe também o chamado endocárdio, tá? Externamente existe uma outra membrana chamada epicárdio, tá? Essas camadas são camadas de proteção dos músculos cardíacos para fazer com que o sangue não fique, de certa forma, grudado nesse músculo, né? Então essas camadas acabam protegendo o músculo cardíaco disso, né? A localização, então, do nosso coração. O nosso coração está localizado num local chamado mediastino, tá? E fica ali entre os dois pulmões. Posteriormente ao coração, a gente tem presente o esôfago e a aorta, tá? Mantém a posição de acordo com a posição do diafragma na cúpula diafragmática. E acontece uma coisa bem interessante quando nós respiramos, né? O diafragma é um órgão que auxilia na respiração, na ventilação, e quando a nossa ventilação acontece, o diafragma ele sobe e o coração acaba subindo junto durante esse batimento cardíaco, né? Então a localização então dele é bem estratégica, né, para que aconteça a respiração e a circulação ao mesmo tempo, tá? Então ele pode mudar um pouco também a localização de acordo com o biotipo da pessoa. Pessoas mais altas, pessoas mais magras, tem a estrutura anatômica cardíaca também diferenciada, tá? Isso acompanha, né? É a mesma coisa que uma criança, um bebê, ele também tem o coração um pouco menor, né?
Então aqui nós temos uma imagem anatômica onde tem você tem a abertura ali, né? O pulmão ele fica por cima, né, do coração, uma parte dele, né? E aí acaba protegendo ali o coração um pouco, né, as laterais. E você tem então ali a imagem disso, onde você tem o coração bem posicionado, né, no mediastino, e todas as suas veias e artérias que compreendem ali essa parte vascular cardíaca também. Aqui o coração aberto, tá? Onde você consegue ver, né? Vou passar o mouse aqui para vocês darem uma olhada. Aqui você tem uma das válvulas, né? Que é chamada válvula ou válvula, né? Essa é uma válvula semilunar, tá? Que é a válvula que faz o controle de fluxo, né? Do tronco pulmonar, ou da artéria pulmonar. Essa artéria que está levando então o sangue rico em gás carbônico para o pulmão para fazer então a troca gasosa depois, tá? E aqui você tem a válvula do lado direito do coração, que é a válvula tricúspide, né? Depois você tem aqui uma outra imagem anatômica, onde você tem o outro lado do coração, né? Onde você tem mostrando aqui, isso aqui é a parte posterior do coração, né? Onde você tem então a veia cava, onde ela acaba adentrando então até o átrio direito, né, do coração, onde está levando todo esse sangue que vem do corpo, né? E aqui a veia cava superior, aonde você está trazendo então o sangue que vem proveniente da parte superior do corpo, tá? Que também vai chegar ali no átrio direito do coração. Aqui você tem uma outra vista ainda, uma vista posterior, mas consegue ver basicamente a base, né, do coração, né, onde você tem ali todo o tronco, né, das principais veias e artérias que nós temos, inclusive o tronco aórtico, né, e aí você tem também as duas veias pulmonares dos dois lados, né, onde estão trazendo então esse sangue que vem do pulmão para o coração já oxigenado, tá? Essa é uma das perguntas que está na atividade de vocês. O único local onde acontece uma mão inversa do fluxo sanguíneo é no coração, onde você tem então saindo do ventrículo direito o sangue e indo para o pulmão através de uma artéria. Esse sangue é rico em gás carbônico. E você tem depois, após a hematose, você tem esse sangue voltando para o coração através de uma veia, só que esse sangue é um sangue rico em oxigênio, tá? Então esse é o local onde acontece a mão invertida do fluxo sanguíneo, tá? Você tem também em volta do coração uma camada, uma película que protege o coração, tá? Essa película que protege o coração é chamada de pericárdio, tá? Ela é uma camada de proteção mesmo para o coração, tá? Que mais aqui? Ela é formada de um tecido conjuntivo, tá? As cavidades internas, então nós temos dois átrios, duas câmaras receptoras de sangue, e você tem duas câmaras ejetoras de sangue, que são os ventrículos, tá? Essa imagem mostra bem os dois átrios, átrio direito e átrio esquerdo, e o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Aqui eu vou passar direto, tá? Mas falando sobre o átrio direito. Ele recebe sangue das veias cavas superiores, veia cava superior e veia cava inferior, tá? Uma característica interessante do átrio direito, né, é que ele se comunica com o átrio esquerdo na fase fetal, quando você tem aí uma circulação diferenciada, né, no feto, e você tem então o foramen oval ali presente entre o átrio direito e o átrio esquerdo, fazendo com que o fluxo de sangue seja desviado do átrio direito para o átrio esquerdo. O átrio direito, depois que o sangue chega no átrio direito, ele vai encaminhar esse sangue diretamente para o ventrículo direito, tá? Através de uma válvula chamada válvula tricúspide, que é formada
por 3 folhetos e por isso leva esse nome de tricúspide. Os ventrículos, então, eles têm uma diferença, né, em relação à parede muscular, porque o ventrículo esquerdo ele tem uma parede muscular mais espessa, mais grossa do que a do lado direito. Por quê? O ventrículo esquerdo ele faz mais força porque ele tem que mandar sangue para todo o corpo, né? E por isso ele acaba tendo uma parede um pouquinho mais espessa, tá? O ventrículo direito, né, forma então a maior superfície anterior do coração. Então, quando você abre o tórax, né, a parte frontal do nosso tronco aqui, a primeira porção que a gente vê do coração é o ventrículo direito, tá? No seu interior, então, ele tem presença de cristas que são formadas por feixes, né, ou das fibras musculares cardíacas, chamadas de trabéculas carnosas, tá? As cúspides da válvula tricúspide, elas estão conectadas, né, por cordões semelhantes, então, a tendões. São chamadas de cordas tendíneas, tá? Conectadas às trabéculas carnosas, chamadas, então, de músculos papilares. Deixa eu passar aqui para vocês. Então, nós temos aqui as cordas tendíneas, né? Nós temos aqui os músculos papilares, tá? E aonde nós encontramos as trabéculas carnosas. Deixa eu só ver se ela tá aqui como indicação para vocês. Se ela não tiver, não tem problema, eu mostro aqui para vocês. Mas as trabéculas carnosas são essas extremidades aqui que vocês estão vendo, ó. Isso aqui são chamadas de trabéculas carnosas, tá? Certo, gente? Ventrículo direito, né? Deixa eu ver se alguma tem. Aqui, ó, gente, ó. Aqui tem uma foto mostrando o que é uma trabécula carnosa, tá? Estão vendo essa parte que passa aqui do coração? É chamada então de trabécula carnosa, tá? Essas trabéculas que fazem então o contato entre as papilas, os músculos papilares, né? E aí as cordas tendíneas ficam grudadas nela, tá? O ventrículo direito é separado do ventrículo esquerdo por uma divisória chamada septo interventricular, tá? O sangue sai do ventrículo direito, passa pela válvula pulmonar, vai para uma grande artéria chamada de tronco pulmonar, que se divide em artérias pulmonares direita e esquerda. Estão percebendo aqui? Artéria. Essa artéria é que está levando então o sangue rico em gás carbônico, tá? É a mão inglesa que a gente tem aí no coração. O átrio e o ventrículo direito recebem então a veia cava superior e a veia cava inferior, trazem então o sangue que vem da cabeça e dos braços, a veia cava superior. E da parte inferior é a veia cava inferior que vai trazer esse sangue, certo? A função da válvula é permitir então a passagem do sangue do átrio para o ventrículo e de impedir então que aconteça um refluxo, né, que o sangue volte, né, do lugar onde ele veio, né? No ventrículo direito tem início então a artéria pulmonar que leva esse sangue então para os pulmões. Calma, que essa é só a parte anatômica e fisiológica. Átrio esquerdo forma a maior parte então da base do coração, recebe então o sangue que vem dos pulmões já oxigenado através de veias, né? Então é o único lugar que tem a mão inglesa novamente, tá? O sangue volta do pulmão com um sangue rico em oxigênio, tá? Mas ele está passando por uma veia. O sangue passa, né, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo através da válvula bicúspide, né? Que foi retirado esse nome das nomenclaturas. Hoje você pega os nomes, os livros de anatomia recentes e eles vão trazer só como válvula mitral ou ainda como válvula atrioventricular esquerda ou válvula atrioventricular direita, tá? O ventrículo esquerdo, que é onde tem a maior parte do músculo cardíaco, né, do coração, ele tem forma, né, o maior ápice então do coração. Então nós temos uma diferença legal aí, né? A base do coração ela está posicionada para cima e o ápice do coração está posicionado para baixo, tá? Então por isso que você vai ter essa nomenclatura diferente aqui na anatomia cardíaca, tá? Eles têm trabéculas carnosas e cordas tendíneas do mesmo jeito que tem o ventrículo direito, tá? E também ligadas aos músculos papilares.
O sangue sai do ventrículo esquerdo, passando pela válvula aórtica, tá? Para a maior artéria do corpo, tá? A aorta ascendente, onde vai então fluir então esse sangue, para parte dele para as coronárias, para irrigar o próprio coração, e o restante vai uma parte para a região superior do corpo, tá? Que vai passar ali pelas carótidas, né? E você tem depois o restante passando então para os membros inferiores através da aorta descendente, tá? Aqui eu coloquei uma imagem para vocês onde você tem uma referência aí do que seriam as artérias coronárias, né, aqui em vermelho, né, as artérias coronárias que levam então esse sangue para o próprio coração, porque o coração também precisa de nutrientes, né. Uma imagem separada então aqui do tronco aórtico, fazendo a sua curva, né, onde você tem aí a diferença das artérias que saem dela, que descendem dela, né, onde você tem as carótidas, você tem a subclávia, né, que vão fazer então a separação então desse sangue, que vão para os membros superiores e para a cabeça e pescoço, né. Você tem então depois a aorta descendente que vai levar então esse sangue para todo o resto do corpo na parte inferior, né? Abdômen e membros inferiores. O lado direito, então, ele tem uma carga de trabalho uma carga de trabalho cardíaco dela é menor, tá? Justamente porque o ventrículo direito ele leva o sangue para os pulmões, tá? Que ficam realmente mais próximos do coração, tá? Então tem uma pequena resistência ao fluxo sanguíneo. Já o ventrículo esquerdo tem uma força, tem que fazer uma força maior, porque ele precisa mandar sangue para todo o corpo e por isso ele acaba tendo que fazer mais força, mais trabalho do que o ventrículo direito, tá? O átrio e o ventrículo esquerdo recebem sangue então das 4 veias pulmonares, né? Comunica com o ventrículo subjacente, ou seja, pelo ventrículo esquerdo, tá? Ao nível do qual tem uma válvula que é chamada válvula mitral. Vocês corrijam aqui, tá? Na verdade, contrariamente à válvula da parte da área direita, né? Ela é formada somente por 2 peças, né? Que é chamada também mitral, por conta de uma mitra de bispo invertida, tá? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Ventrículo esquerdo recebe o sangue do átrio esquerdo, tá? Através da válvula mitral, e nele inicia então a maior artéria do corpo, que é a aorta, tá? No início do ventrículo, dotado, então, só voltando, fazendo parênteses aqui, tá? Tanto o tronco pulmonar quanto a aorta, no início dela, existem também válvulas que controlam o fluxo sanguíneo. Como é o nome dessas válvulas? Válvulas semilunares, tá? Essas válvulas têm o trabalho de não deixar o sangue voltar para o coração, tá? Para isso que serve essas válvulas. E no caso do tronco pulmonar, né? Não deixar ela voltar para o coração, e no caso da aorta, não deixar ele voltar do coração também, porque ele está indo para o corpo, tá? Então aqui, ó, uma diferença interessante, os átrios então têm paredes um pouco mais finas, porque levam o sangue para o ventrículo, então são conhecidas como câmaras receptoras de sangue, tá? E você tem os ventrículos então como uma parede um pouquinho mais volumosa, porque ele ejeta sangue, né? Então eles têm que fazer um pouquinho mais de força. E uma coisa bem interessante, o coração não funciona fazendo sístole e diástole apenas, tá? Então o nosso coração ele funciona nesse formato aqui, né? Então enquanto o átrio está fechado, o ventrículo está aberto. Quando o ventrículo abre, quando o átrio abre para receber sangue, o ventrículo está fechado. E assim ele faz o batimento cardíaco, né? Então sempre quando vocês escutarem o barulho do coração, você vai perceber que ele vai fazer 2 ruídos, né? 2 sons, né? Tum-tum, tum-tum, né? E esse barulho é justamente por conta desse batimento cardíaco, desse fluxo cardíaco que está acontecendo. O coração tem um formato de um cone, tá? Onde você tem, né, a base na parte superior, né? E o ápice na parte inferior, né?
Aqui está o formato dele, onde apresenta então a base e o ápice. Aqui é bem interessante, ó, percebam, isso aqui é uma vista superior do coração, onde você tem aqui as válvulas semilunares do tronco pulmonar fechadas, tá? Porque o sangue não está indo para ele, o sangue acabou de vir e está passando então do átrio, tá? Do átrio para o ventrículo. Olha aqui as válvulas abertas, né, passando então esse sangue, o sangue do lado direito e o sangue do lado esquerdo, simultaneamente passando para a parte inferior do coração, no caso, né, que são os ventrículos. Aqui uma vista bem interessante, né, onde você tem aí um corte mostrando até a nossa válvula tricúspide, desculpa, a válvula mitral aberta, né, e aí você tem aí como é o formato dela, né? Ele é bem singular, né? E aqui sim a tricúspide, aonde você tem aí o formato dela, como ela fica, né? Isso aqui é um corte, né? Então imagine que essa parte estaria emendada com essa parte aqui, né? E aí você abre ele e você tem essa imagem onde tem a anatomia específica dessa válvula, tá? Aí você tem as válvulas da aorta, né? Que fazem então o controle, ó, estão vendo? Parece até uma bolsinha, né? Esse controle aqui ele é realizado então justamente para impedir então o fluxo sanguíneo contrário, né? E faz com que então o sangue flua somente para um local, né? Então aqui, visto que era anatomia, né? Vamos falar algumas questões aqui. Sístole, então, é o sangue que é ejetado dos ventrículos para as artérias, e diástole é o sangue que entra nos átrios, proveniente, então, das veias. Em seguida, passa para esses ventrículos, tá? Então, a sístole, a maior força exercida pelo coração, diástole, a menor força exercida pelo coração. Aqui uma outra imagem interessante, onde você tem, então, as duas válvulas dos átrios fechadas, e você tem então aqui as válvulas semilunares do tronco pulmonar abertas, né, para justamente fazer o fluxo sanguíneo acontecer, tá? Olha que interessante, né? Então é isso aí que está acontecendo com o coração simultaneamente, tá? Então você tem aqui a sístole acontecendo e aqui a diástole, sístole, diástole, né? O ciclo cardíaco completo é composto, né, por uma sístole e uma diástole e forma então um batimento cardíaco, tá? Então a frequência cardíaca ela é uma quantidade de ciclos ou batimentos por minuto, né? Então um batimento cardíaco ela corresponde a um circuito completo de sístole e diástole, tá? Então você tem uma sístole e uma diástole, você tem um batimento cardíaco. O débito cardíaco, que mais adiante eu vou falar, eu acho que eu até comentei em uma aula presencial com os meus alunos, o débito cardíaco, então, é o volume de sangue que passa no coração em 1 minuto, tá? De um adulto é de aproximadamente 5 litros, tá? E pode atingir até 30 litros por minuto quando chegar em atividade física extrema ou atividade cardiovascular extrema, tá? E aqui eu vou deixar para vocês uma atividade. Postar no Teams, no chat geral, quais são as 4 câmaras cardíacas. Isso é para os meus alunos, tá, gente? Se você está vendo esse vídeo aqui e quiser fazer essa atividade, posta aqui nos comentários aqui, tá? Que é para justamente treinar essa parte do nosso cognitivo e justamente fixar essa videoaula que eu passei para vocês. Quais são as 4 câmaras cardíacas? Qual o único local onde o sangue tem um fluxo invertido, ou seja, que o sangue oxigenado passa por uma veia e o sangue rico, rico em gás carbônico, ele passa por uma artéria, né? Qual o nome das 2 válvulas principais cardíacas? Simples e fácil para vocês, tá? Aos meus alunos aí, eu gostaria que vocês me respondessem aqui nos comentários, tá? Topam fazer uma videoaula ao vivo lá pelo Teams? Vocês estão tendo acesso pelo Microsoft Teams? Vamos marcar uma videoaula
onde eu explico toda essa parte de fluxo cardíaco para vocês, e aí eu gravo então essa videoaula e posto aqui no YouTube também, tá, gente? Então, se você é meu aluno aqui do Senac, posta aqui no comentário se você quer, vamos fazer essa videoaula, talvez essa semana ou na próxima semana. Nós marcamos aí uma videoaula lá pelo Microsoft Teams, e aí nós nos encontramos e eu passo para vocês toda essa parte de fluxo sanguíneo, fluxo cardíaco. Pode ser, galera? Então fico aguardando vocês aí no comentário, tanto para essa atividade que eu postei aqui para vocês, quanto também para responder aqui se nós podemos fazer essa atividade, aliás, essa atividade aqui para vocês postarem no Teams, tá? E para a gente ver se a gente marca então essa videoaula, certo? Gostou? Curta aí, compartilha aí se gostou também dessa aula, tá? Se quer seguir, é bom até para vocês colocarem aqui o sininho de notificações aqui, cada vez que eu tiver vídeo novo, vai aparecer para vocês uma mensagem. Tá bom, gente? Vou deixar vocês por aqui, que já ficou um pouquinho extenso aí o vídeo, mas ficou bacana. Tá bom, gente? Dúvidas, coloquem nos comentários também. Falou!